Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Todo mundo bem? A gente está aqui diretamente do Espaço Conceito, Banco do Brasil, no CCBB Rio de Janeiro. E essa temporada está sendo ao vivo, com público. A gente está realizando 5 episódios, onde a gente fala sobre temas da COP30, esse evento climático tão importante que esse ano acontece no Brasil, mais especificamente em Belém. Essa temporada no CCBB rumo à COP30 tem um apoio do Banco do Brasil e também de Carina Menezes. E hoje eu vou receber para a gente falar sobre essa pauta quentíssima, uma pessoa que está muito por dentro da pauta e da COP30. Eu tenho a honra de receber aqui Marcele Oliveira. Marcele é comunicadora, produtora cultural e ativista climática do Rio de Janeiro. Tem 26 anos e foi escolhida pelo presidente Lula para ser a campeã da juventude climática na COP30. Ela é representante das vozes jovens na Conferência do Clima, que vai acontecer em novembro em Belém. Marcele, muito bem-vinda. Venha para cá. Oi, gente. Oi, Giovana. Obrigada pelo Tudo convite. Bem? Eu estou muito feliz que você está aqui. Senta Massa. aqui. Vamos lá. Bom, eu queria começar te perguntando que você foi escolhida para ser campeã da juventude climática da COP30 e imagino que a sua vida deve estar uma loucura, muitas alegrias, muitas ansiedades, muita coisa sendo feita. Eu queria saber como está sendo para você essa escolha, esse papel. Bom, eu queria começar dizendo que eu não ganhei nenhum campeonato, viu? Campeã, porque vem da tradução do inglês, de President's Youth Climate Champion. E esse champion, na verdade, é de liderança, de coordenação. Dentro desse sistema do Departamento de Mudança Climática da ONU, que é o UNFCCC, a gente tem esse contexto, né? Você campeona, você lidera, mas não teve nenhum campeonato envolvido, juro. A gente passou por um processo seletivo, na verdade, onde diversas juventudes se disponibilizaram a estar à disposição, né, para cumprir essa tarefa, porque é uma tarefa, dá muito trabalho, mas, na verdade, esse cargo foi institucionalizado em comum acordo entre os mais de 190 países, porque se compreendeu a importância de ter uma pessoa jovem conduzindo junto às presidências de COP, esse grande diálogo sobre mudança do clima que acontece quando a conferência acontece. Mas acho que no Brasil a escolha de fazer esse processo seletivo é também porque a gente é uma democracia, né? Então fazia sentido abrir espaço para que as pessoas se disponibilizassem e aí construir um processo que chegasse em torno de um nome que nunca seria um nome de comum consenso entre todo mundo, mas que teria que ter o esforço e o trabalho de representar e coordenar não só no Brasil, mas internacionalmente. Perfeito. Tem que falar com todo mundo. E aí eu sou produtora cultural, né? Então é como produzir o maior evento da minha vida e um evento que talvez pode mudar a vida de todo mundo. Sim. E aí eu acho que essa é uma tarefa que a gente tem cumprido, não só a partir da minha liderança, mas também de um time composto por pessoas de todos os biomas do Brasil, que foi o acordo que a gente fez com as juventudes ambientalistas, climáticas, né, que já participam desse contexto da conferência, de que eu sou uma mulher negra periférica, mas eu não sou uma mulher indígena, ribeirinha, quilombola. E como que a gente trazia essa diversidade? A partir de todos os biomas do Brasil. Então, a gente tem um timaço de champions de juventude. E a gente está trabalhando muito, 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 demais. Mas também muito orgulhosos de trazer um pouco dessa democracia do Brasil para a prática, também quando a gente fala de representação. E eu quero dizer que para nós também, nós nos sentimos muito bem representados por você. A gente está muito feliz, eu vibrei com essa escolha, imagino que não tenha sido a única, muita gente vibrou. Você é uma pessoa que vem de uma trajetória no ativismo climático já tem um tempo, né? Principalmente com você lutou ali de maneira muito assídua na criação do Parque Realengo, então esse seu ativismo já vem de um contexto histórico, de algo dentro de você, no seu território. Então eu queria voltar lá na criação do Parque Realengo, quando você fez esse grande feito, como foi para você essa trajetória desde então e fala um pouco da criação do parque, o que você beneficiou para toda uma comunidade ao entorno. A gente tem uma lógica de desenvolvimento econômico que diz que o concreto é a solução para tudo. E é prédio, é shopping, é estacionamento. E se você for ali para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, é muito quente. Uhum. Não tinha por que ter mais prédio, mais condomínio, mais shopping. Não tem necessidade mesmo. E agora eu posso dizer com tranquilidade que em nenhum lugar do mundo precisa. Nenhum lugar do mundo precisa de mais concreto. Ponto. Dito isso,
Os moradores de Realengo se mobilizavam há muito tempo em torno de que áreas que eram do Exército fossem encaminhadas para outra destinação, sabe? Então foi assim que veio o Corpo de Bombeiro, foi assim que veio o FRJ, foi assim que veio o Pedro II. Muita gente não sabe, mas esses lugares em Realengo foram também mobilizados a partir das pessoas dizendo o que a gente precisa. A gente precisa de escola, precisa de posto de saúde, porque nós aqui moramos, então a gente sabe quais são as demandas. E aí tinha uma última área, que é muito no centro ali do território, e essa área ela estava ainda visada para ser condomínio. E o ano estava passando, os anos estavam passando, mais 50 anos se passaram, e continuava uma área fechada e restrita. Braço forte, mão amiga, não entre, território do Exército. Ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo que, na verdade, muita gente entrava ali naquele lugar que não podia entrar. E a gente tinha uma curiosidade de entender o que estava acontecendo, já que a obra do condomínio aparentemente não estava avançando. Mas o que é que tanto entrava caminhão naquele lugar? E era uma fábrica de cartucho de arma, algo que foi descontinuado. E aí, desde então, tinham as ruínas da fábrica e o quintal da fábrica, totalmente arborizado, ou seja, perfeito para uma área de lazer urbana. Quando a gente, a partir de audiências públicas e denúncias, conseguiu entrar nesse espaço, sabe o que a gente descobriu? Que estavam fazendo bota fora de resíduos de esgoto de outros lugares em Realengo, no território onde as pessoas pediram um parque verde. E aquele verde do quintal da fábrica, na verdade, estava virando montanhas e montanhas de terra. Terra que possivelmente poderia conter materiais tóxicos. E esses eram os caminhões que a gente via achando que era a obra do condomínio. Então, a mobilização popular ela também veio no sentido de denunciar o racismo ambiental, palavra que era totalmente desconhecida para a gente, mas que se a gente tem um pedido de um parque verde e esse pedido não está sendo implementado, tem alguma coisa errada. E saber nominar isso de racismo ambiental e entender que a garantia do parque era um exemplo de justiça climática foi importante não só para a minha trajetória como ativista, mas para a de várias outras pessoas que, a partir daí, entenderam que no território delas também aconteciam coisas que eram erradas, que não estavam corretas, e que eram crimes ambientais. Eram rios que estavam morrendo, eram espaços verdes que estavam sendo cedidos para estacionamentos. Isso é errado. A gente não pode deixar isso acontecer mais, porque nenhum lugar do mundo precisa de mais concreto. Então, essa história ela aparece mais forte na minha vida ali em 2019, mas é uma luta antiga. E o Parque de Realengo Verde ele foi também a referência e o exemplo para outros parques urbanos aqui na cidade do Rio de Janeiro. A partir de um diálogo que fala de sustentabilidade, a partir de um olhar da importância de ter cidades resilientes e sustentáveis, hoje a gente tem vários parques na cidade do Rio de Janeiro que são parques ecológicos, não são parques só concretados para que você tenha um espaço de lazer e entretenimento. São também espaços de educação ambiental. E ontem, esse terreno, que 50% virou parque e o outro 50% ainda estava em disputa, parece que o outro 50% vai virar parque também até 2028. Então, na verdade, a conquista está dobrada e é referência para a América Latina, para o mundo e para mim, sobre como, se a gente não sonhar diferente, não é possível fazer. Então, lá atrás, os moradores de Realengo sonharam. A gente colaborou ali com comunicação, com a Agenda Realengo 2030, trazendo denúncia, olhando no Google as imagens de satélite, para poder ver o que estava mudando naquele lugar que ninguém entrava. Como que ninguém entra e está rolando tudo isso de crime ambiental? A gente conseguiu, a partir também da nossa insistência, fazer algo muito significativo para Realengo, que tem impacto na economia, tem impacto na onda de calor e tem impacto no pertencimento, porque agora a palavra Realengo no Google leva para as fotos do parque, não para fotos só de violência. Isso é muito importante para a gente. Que bonito. E agora, voltando à COP30. A primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é um monte de homem branco poderoso, de terno, trancado dentro de uma sala, negociando o futuro do planeta, né? Cada um, principalmente, com base no interesse do próprio país. Mas a COP é feita principalmente desse esforço coletivo de todos os setores, inclusive as não partes, né? Setor privado, sociedade civil. E aí você, nesse lugar de representando a juventude climática, como que você pretende ocupar esses espaços e principalmente num lugar de tensionar esse modelo tradicional de participação e representação desse estereótipo que está ali? Eu comecei a ir para a COP, eu fui para a primeira COP na COP 27 no Egito,
justamente porque a gente queria contar um pouco essa história do racismo ambiental, da justiça climática, pelo olhar das juventudes periféricas da cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir da coalizão Clima de Mudança, a gente constrói um grupo de pessoas jovens e periféricas, cada uma no seu contexto, de Queimados, do Complexo da Maré, do Jacarezinho, de Realengo. E a gente faz essa primeira viagem para entender justamente o que era esse espaço de diplomacia e negociação internacional tão distante para a gente, mas que falava de algo que estava tão próximo, que é a mudança do clima e o impacto dela para o nosso território. E aí, quando a gente foi nessa primeira conferência, a gente não entendeu nada. Mas a gente aprendeu muito sobre como, ao redor do mundo, várias outras juventudes estavam também mobilizadas nesse contexto de tecnologia social, de resgate, né, dessa sabedoria ancestral de cuidado com a terra, com o plantio, com a comida, com a qualidade do ar. E também como que a gente podia fazer essas denúncias de uma forma mais assertiva. Porque se a Organização das Nações Unidas estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso tem que valer de alguma coisa. A gente precisa ter essa informação. Como é que a gente faz essa informação chegar para mais gente? E aí eu percebi que eu precisava aprender um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu entro para o programa dos Jovens Negociadores pelo Clima, da Secretaria do Meio Ambiente do Rio, para poder entender um pouco mais sobre esse contexto internacionalista, porque eu era produtora cultural, mas eu queria muito entender como que a mudança da nossa cultura, que é uma cultura de destruição, para uma cultura de regeneração, poderia apoiar, principalmente para a juventude da periferia, a acessar esse conhecimento e a dar nome para esse incômodo. Porque a gente está incomodado. Sim. A gente está vendo o problema. Mas até entender que esse problema ele não só acontece por conta de um impacto que é desproporcional, mas também por decisões que não foram nós que tomamos, a gente vai normalizando os absurdos, porque Bangu é calor. Porque certa época do ano aquela fruta não dá. Porque tal fruta sumiu, acontece. Nossa, mas choveu muito, enchente, são as águas de março. Uhum. Acho que se tem pessoas morrendo, e se existem pesquisas científicas que apontam que isso, na verdade, só vai piorar se o planeta aquecer mais de 1,5 graus, está na hora de falar um pouco mais além da piada, além da normalização. E aí eu fui para a COP de Dubai, e aí o assunto do momento, e continua sendo até hoje, era combustíveis fósseis. Era como que a gente abandonava esse modelo de produção e transicionava para outros modelos, ou então resgatava formas, né, de biointeração com o planeta, que é a palavra que eu tenho usado de Nego Bispo para substituir sustentabilidade. Como que a gente podia continuar o nosso modo de vida de um jeito que não atrapalhasse o modo de vida de todas as outras pessoas e animais e florestas que habitam o mesmo planeta que a gente. E aí eu fui, na maior formalidade que eu consegui no momento, dizer: temos que falar sobre a questão dos combustíveis fósseis, que é muito importante. Só que saiu porque tem que falar, né, presidente, dos combustíveis fósseis. Isso virou um meme nas redes sociais e aumentou a pesquisa sobre a palavra combustíveis fósseis, por causa do meme. Que demais! Sim. Então, muitas pessoas que não, principalmente pessoas jovens, né, que na verdade estavam rindo da piada de como que fala assim para o presidente de Estado, né, que é isso, como é que foi, qual é o contexto. Um monte de gente aprendeu sobre a importância de fazer esse debate, que é muito delicado, muito sensível, mas que precisa ser feito. Resultado, golaço. Na conferência seguinte, eu já consegui ir a partir de um financiamento coletivo, onde mais de 200 pessoas apoiaram a minha ida, para eu poder pesquisar especificamente sobre cultura e clima. E aí, por que eu conto essa história inteira? Porque essa história é uma história minha, mas também de vários outros ativistas do Brasil e do mundo que acompanham essas conferências, muito para também entender o que do internacional faz sentido para o local e fazer essa conexão a partir de parcerias, a partir de rede, a partir de comunidade. Então, não é que todo mundo tem que ir para a COP. É que quem vai tem uma responsabilidade imensa de trazer de volta as reflexões, as tecnologias, as gambiarras, as alternativas. Porque tem lugares que nunca passaram pela seca, mas se você for no sertão, se você for no cerrado, a gente tem diversas formas de armazenamento de água que podem ser compartilhadas. Tem lugares que nunca pegaram fogo e agora estão pegando, com as queimadas, mas se você chegar ali no Pantanal, você vai ter tecnologias de manejo de fogo muito importantes. Sim. Tem lugares onde você vai ter florestas que se regeneraram, como é o caso da Mata Atlântica, que está se regenerando, e que pode ser um exemplo para vários outros lugares ao redor do continente africano. Então, a gente tem a solução.
Mas como que a gente vai fazer esse câmbio, né, essa troca, se a gente não tiver presente? Exato. É por isso que precisa, os chefes de Estado que precisam da gente. Sim. Eles precisam das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, extrativistas. Eles precisam, porque não é só a caneta na mão, é também a mão na terra. Exato. E esse poder da comunicação, né? Eu nunca fui, vai ser minha primeira COP. Eu nunca fui em nenhuma COP. Bem-vinda, você não vai entender nada. Pois é, então, mas é justamente essa a minha pergunta. Porque assim, eu que estou indo pela primeira vez, o Tempo Virou vai estar lá, a gente vai fazer alguns podcasts lá. E assim, eu estou numa dificuldade de entender zona azul, zona verde, e as negociações, e não sei o que, e tanta coisa. E aí eu fico te perguntando, você encontra uma grande comunicadora, além de tudo que você faz, uma grande comunicadora, eu te vejo muito nesse lugar de acessibilizar um debate muito urgente. Como que a gente faz com que essa pauta, que ainda é tão restrita, e que, né, saiu aquela pesquisa recente da London Climate Week, que 70% dos brasileiros nunca ouviram falar sobre a COP, mas 78% dos brasileiros sabem que a COP vai acontecer no Brasil. Eu acho isso uma grande oportunidade da gente levar esse debate, né, ao invés de a gente falar, poxa, 70%, cara, 78% escutaram falar sobre isso, então como que a gente aproveita essa COP que vai acontecer no Brasil, de um tema tão urgente? Como que a gente acessibiliza esse assunto para todos os brasileiros? A gente tem tentado fazer algo que eu chamo de tradução, mas que eu acho que também tem a ver com sensibilização. Então, assim, todo mundo quer falar da Amazônia. Mas, para falar da Amazônia, a gente está aqui no CCBB do Rio de Janeiro. Tem que falar da Mata Atlântica. Tem que falar do Pampa, do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga. Porque se você vai proteger a Amazônia, vamos geral proteger a Amazônia. Muito legal, muito importante a Pan-Amazônia, né, dividida entre vários países. Mas não só a gente tem outros biomas no Brasil, como o mundo tem diferentes ecossistemas e todos eles estão em risco. E as pessoas que protegem as florestas, os rios, os ecossistemas, também estão em risco. Porque essas pessoas são pessoas que enfrentam um sistema econômico que está dizendo que precisa desmatar, que está dizendo que é a monocultura que está dinheiro, que está dizendo que precisa de concreto. E a gente está acreditando, principalmente quando está no contexto urbano, porque a gente não tem referência de outras formas de viver. Sim. Mas o dia que eu entendi que tinha um negócio acontecendo com a pecuária, com o gado, que estava matando a família dos meus amigos, porque aí eram meus amigos, porque a gente tinha ido para a COP junto, agora a gente se conhecia. Aí eu comecei a ficar assim, eu não parei de comer carne ainda, mas eu comecei a conversar com a minha família sobre a importância de pensar sobre isso, porque não é só um dado científico, não é só uma notícia, é a família da minha amiga. Quando você sensibiliza, quando você coloca, mas porque a Amazônia... Beleza, mas aqui é a Mata Atlântica também. Vamos falar sobre a Mata Atlântica? Porque a qualidade do ar em tal lugar no mundo... a qualidade no ar ali em Santa Cruz também. Péssima, chuva de prata, as pessoas ficando com problemas de respiração por conta de indústrias que liberam gases que não deveriam estar sendo liberados no ar para as pessoas respirarem. Então, trazer para a realidade das pessoas... Não deixar a notícia ser só aquela notícia, porque lá longe, porque na China. Inclusive, as soluções. Porque as cidades caminháveis, porque Copenhague, porque não sei o quê. Sabe por que as cidades deles são resilientes e caminháveis? Porque eles roubaram das nossas. Aí deu tempo deles criarem essas cidades incríveis, onde você abre a garrafinha de água e não sai a tampa para ajudar a reciclagem, que é uma regra nova, né, da União Europeia. Aí o pessoal vai lá e fala aqui, aprende, Brasil. Eles conseguiram implementar tudo isso justamente porque eles roubaram do sul global. Roubaram a nossa oportunidade de criar essas tecnologias. E o que a gente fez? Criou outras, mesmo na falta. E essas tecnologias que a gente criou, muitas das vezes ficam escondidas, né? Ficam invisibilizadas. Então, talvez seja isso, né? Essa tradução é também trazer visibilidade para a solução. Exato. Trazer visibilidade de que dá tempo. A gente ainda pode fazer, e a COP30 é esse lugar também. Sim. Na Amazônia, no sul global, no Brasil, numa democracia, onde talvez ali na Zona Azul, que é a parte da negociação de dentro,
ali mais restrita, talvez eles não avancem tanto com o que precisa avançar. Mas a cúpula dos povos do lado de fora vai trazer importantes reflexões. Mas a marcha que vai acontecer vai trazer importantes reflexões. A marcha das mulheres negras que acontece em Brasília depois e as nossas eleições de 2026 com o PL da devastação que a gente ainda precisa barrar. Então, a COP, eu acho que ela é parte do processo. Ela não é a linha de chegada, acabou a COP, acabou. Na verdade, só começou. E começou há 500 anos atrás, quando vieram com a tal da bandeira e falaram, agora é meu. Então, agora a gente está pegando a bandeira e falando, agora é nosso. E é com essa perspectiva que a gente vai para a COP30. É traduzir, mas é também lembrar. Lembrar que a gente sabe sim, que a favela sabe sim, que a periferia sabe sim, que a comunidade sabe sim. E se tiver mais de nós falando disso, independente da COP, falando nas secretarias, nos ministérios, nos podcasts, falando no jornal, que impacto isso pode causar para o mundo que hoje está olhando para a gente e olhando para as nossas referências. E aí, de repente, vai ter mais gente falando menos sustentabilidade e mais biointeração. Isso ia ser muito legal. E aí, falando também desse lugar da sensibilidade, né, de sensibilizar o brasileiro, o público, você tem um trabalho muito importante e talvez você tenha sido uma das pioneiras, se não a pioneira nessa pauta aqui no Rio de Janeiro, que é essa junção da cultura com o clima. O tempo virou agora, a gente está muito envolvido com a cultura, então leio muitos relatórios que vocês fazem. A gente vai estar dentro do pavilhão Climate Live, lá dentro da Zona Azul, que é o maior pavilhão de cultura da COP30 na Zona Azul. E aí eu tenho pesquisado muito esse lugar do tipo, qual é a importância da arte, da cultura para a gente atravessar outros corpos, né, ou atravessar mais pessoas dessa maneira. E você tem um estudo muito aprofundado nisso. Então, gostaria de te escutar falando sobre essa importância da gente falar do clima através da cultura. Lá em Realengo, a gente fez a Ocupação Parquinho Verde, que ficava numa beiradinha da calçada de onde hoje é o parque. Para implementar o parque, muitas coisas foram demolidas, inclusive o nosso Parquinho Verde. Então, hoje a gente só tem as fotos e a história para contar desse espaço. Mas esse espaço ele foi importante num nível onde, quando estoura a pandemia, era o único lugar aberto, onde a gente podia se reunir com segurança para fazer a distribuição de cesta básica. Ou seja, não dava para ser no estacionamento, nem num galpão e nem no shopping, né? Então, essa ocupação ela era uma ocupação artístico-cultural. Falava com as crianças, falava com as mulheres, falava com as juventudes e falava também com o movimento já mais político organizado do Parque Realengo Verde. E aí foi ali, eu estava fazendo produção cultural, né? Eu precisava me graduar. Tinha que pegar o diploma. E eu comecei a contar essa história e descobri que em outros lugares do mundo, festivais, filmes, livros, artes plásticas, intervenções, ajudavam muito a promover o debate, a chamar atenção para o debate. E aí, o que a gente fez? Um festival. Festival Avante Parquinho Verde. E nesse festival, diversas outras pessoas passaram a pensar que qualquer cantinho de calçada, na verdade, devia ser uma horta. Por que não? E o Parquinho Verde, ele se tornou essa mobilização que, quando eu começo a escrever ali a monografia e tal, e falar, não, eu quero falar sobre isso, os professores dizem, tá, mas academicamente isso é sobre o quê? E aí eu resgatei um estudo de Stuart Hall que fala da virada cultural, do dia em que o mundo entendeu que a cultura não era só como a gente se veste ou o que a gente come ou só entretenimento, mas também quem a gente é. Onde você nasce, o contexto que você vive, tudo que está ao seu redor vai colaborar para você ser você. Se a gente crescer numa sociedade que concorda que precisa proteger o meio ambiente e que tem atividades práticas no dia a dia, talvez isso possa ter um impacto muito relevante daqui a 10 anos, a ponto da gente não ter as questões políticas que a gente tem hoje. Então, cultura e clima também vai um pouco nesse sentido de divulgar e comunicar, mas de fazer transformações sociais profundas, inclusive de resgate, porque proteger a cultura é proteger o território. A cultura das comunidades que são tradicionais, que estão nos territórios, é uma cultura de proteção. Aí, se você protege o território, protege a cultura, demarca a terra indígena, demarca a terra quilombola, podia resolver tudo, né? É que não é assim tão simples. Mas a gente vai entendendo que cultura, território e clima não estão desconectados. E aí, o que eu vi com estes olhinhos aqui, viu? Ninguém me contou, não. Eu vi um grupo de ação climática baseada na cultura, presidido
pelo Brasil. Fazer uma primeira reunião totalmente ainda empírica e superficial. E agora, no Mundia Cult, esse ano de 2025, fazer uma reunião profunda e cheia de referência de como os ministérios de cultura do mundo vão mobilizar a ação climática. Assim, 3 anos, 2 anos de diferença de uma reunião para outra. Não tem ninguém de bobeira. Está todo mundo fazendo o melhor que pode nas condições apresentadas. Mas quem conta essa história? Os algoritmos não contam isso. E qual que é o nosso papel nessa guerra também algorítmica que a gente vive? É de talvez compartilhar um pouco mais sobre o combate à desinformação climática, a integridade da informação e a importância da COP30, falar da gente. E com isso fazer com que mais pessoas percebam que talvez a qualidade do nosso alimento não esteja tão boa e, de repente, podia ser um pouco melhor, e aí, de repente, a gente podia ter uma horta comunitária, e aí, se a gente não sonhasse, Parque Realengo Verde não tinha. Sim. Tem que sonhar, tem que ser ousado, tem que pensar que é possível. E aí eu estou muito nessa chave, assim, cara, será que a COP vai dar certo? Será que não vai dar? É muito importante o espaço multilateral, é muito importante o diálogo entre os países, mas se eles não fizerem, nós já estamos fazendo. Sim. E nós precisamos compartilhar a informação entre nós. Total. E eu acho muito importante que todos nós, brasileiros, que a gente defenda essa COP, né? E, gente, a COP está acontecendo, a Amazônia está no centro do debate, não é só uma pauta como foi em todas as outras COPs, está acontecendo lá. A gente já sabe das dificuldades da Amazônia, tudo isso já está posto para nós brasileiros. Mas a gente tem que criar esse espírito de equipe, de fazer com que essa COP seja história aqui, que o Brasil seja protagonista e pioneiro, né? Que a gente é pioneiro em tudo que você está falando, soluções baseadas na natureza, de combate ao desmatamento, a gente tem esse pioneirismo. Então, assim, que isso seja falado para o mundo inteiro. E aí, eu quero falar sobre esse espírito de mutirão, que foi esse termo cunhado de uma maneira muito estratégica, eu achei essa ideia genial, pela presidência da COP, de fazer com que essa palavra mutirão seja o grande espírito dessa COP, para que a gente vá todo mundo junto, independente se estando lá ou não, mas que a gente defenda essa COP. É uma palavra indígena, que não tem nem tradução, então a gente vê os gringos aí no multi-round. É multi-round para cá e multi-round para lá, e esse multi-round vai acontecer aqui em novembro. E eu queria então que você falasse como representante da juventude, que está na frente desses multirões globais, como está sendo isso, levar esse espírito de compartilhamento, de união por aí. Olha, eu vou começar dizendo, quando as pessoas falam para mim, porque não sei quem, você quer falar. Na minha vez, não. Já teve um monte de COP, 30 COPs, aí na COP no meu país, vocês vão dizer que está tudo errado, negativo, não deixo, não aqui. Vai fazer essa zona em outro lugar, entendeu? A gente passou agora por países autoritários, países que representavam diversos riscos para a própria negociação. E a gente tem aqui uma democracia onde a sociedade civil vai estar berrando do lado de fora. Não me venham com essa de que vai dar errado, eu não deixo, não aceito. E quando começam a falar, né, pessoas de fora para dentro, eu falo, a gente reclama. Aqui, vocês não. Vocês só participam, colaboram, contribuem, assim como, com todo respeito, a gente foi aos seus países também participar, colaborar e contribuir. Primeira coisa. Eu acho que a segunda coisa, pensando em participação de juventudes, a gente tem feito esse mutirão das juventudes, tem uma plataforma online, na plataforma você conecta a agenda de ação da COP30 com ações de juventude, tem atividades em vários lugares do mundo, e a gente fez muitas consultas, muitas reuniões. Eu morei dentro da minha mala nos últimos 6 meses para ir pessoalmente conversar em diferentes contextos, de Londres até a Etiópia, conversando, falando, pensando junto e vendo quanta coisa boa, como é possível, e ao mesmo tempo quanta invisibilidade, quanta precariedade estão sujeitos os trabalhos das juventudes. Porque esse que é o ponto. O tal do financiamento climático, porque o financiamento climático, porque os bilhões e tal, eu quero ver isso chegar aqui no meu Pix. Manda aqui no Pix do projeto social, comunitário, colaborativo, aí a gente faz um debate real, sabe? Então, porque a adaptação urbana, muito, muito, muito importante. Eu quero ver a reforma nos territórios que alagam acontecer e, principalmente, a responsabilização das autoridades que, sabendo que um lugar iria alagar ou afundar,
e não fizeram nada, como que essa responsabilização acontece? Porque eles sabiam, gente, vou ter que dizer aqui, sabiam que Maceió ia afundar, sabiam que Brumadinho ia romper, sabiam que aconteceu o que aconteceu em Mariana, sabiam. E o problema não é a gente querer fingir que não sabiam. O problema é, diante do fato de que se sabia, o que todos nós faremos para que isso não continue acontecendo, para parar de normalizar o absurdo. E as juventudes são boas nisso. Primeiro, porque denunciam muito bem. Segundo, porque comunicam muito bem. Mas terceiro, porque não deixam o futuro ficar aí à deriva. Logo no meu futuro, sabe? Então, o que a gente tem feito é também trazer um pouco da colaboração entre esse trabalho de quem acompanha a negociação ali no fino das linhas e a perdas e danos, a adaptação, a mitigação, a rota Baku a Belém, mas também quem faz no território a ativação da educação ambiental, quem colabora com pressionar as autoridades dos seus países em diferentes formatos de governança que os países têm. Sociedade civil é muito importante. Sim. E a gente tem um avanço da extrema-direita acontecendo que também não pode ser deixado para trás, porque uma coisa que a extrema-direita faz muito bem é promover o negacionismo ambiental e climático. Então, a nossa organização, ela é também a organização da nossa indignação. A gente está muito calmo. Exato. A gente tem que estar, não é nervoso, mas é mobilizado. A gente precisa estar atento, porque estão rifando o nosso amanhã e rifando o nosso presente. Porque não fui eu que decidi matar o rio. Não fui eu que decidi derrubar a floresta. Não fui eu que decidi comer comida industrializada. E agora que eu sei que dá para fazer diferente e compartilho de uma experiência com várias outras pessoas ao redor do mundo que também querem fazer diferente, a gente precisa fazer, a gente precisa de apoio. Esse apoio é financeiro, esse apoio é institucional, esse apoio é de visibilidade. E isso, para mim, é o mais estratégico do posicionamento de juventudes, porque amanhã, essas juventudes que vão estar na mesa de negociação. Olha como pode ser diferente essa negociação. Exato. Se não fosse um monte de homem branco de terno, e sim uma diversidade de pessoas, diversidade de gênero, diversidade de raça, de território, de experiência. Isso também é uma mudança cultural. Porque todo mundo sabe que a gente é governado por um monte de homem branco de terno e parece que está tudo bem. Não está. Ministra negra no STF é um pedido que a gente está fazendo. A gente quer ter também mais mulheres em espaços de governança dentro das empresas do setor privado. A gente quer que as mulheres negras nas novelas estejam sempre... A gente quer um monte de coisa. Mas não adianta só querer. A gente precisa que as estruturas se movam. Sim. Que elas se balancem. E que elas escutem que o planeta é um só. Ou seja, se der errado para mim, também vai dar para você. Vai dar para todo mundo. E aí vem a coisa do jogo de futebol, né? Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. É parecido com a Copa do Mundo, mas a diferença é que falta a torcida. A COP30 precisa de muita torcida. É COP, não é Copa, mas é tão importante quanto a Copa. É importante deixar isso claro. Bom, e agora, Má, a gente vai para um bloco que as pessoas adoram, e eu quero muito escutar a sua dica, que é a biblioteca ecológica, que é quando você dá dica de qualquer coisa para aumentar a conscientização ecológica do ouvinte. E eu quero saber muito o que você trouxe para a gente. Eu trouxe quase a minha biblioteca inteira. Eu adorei. Espera aí. Eu trouxe, na verdade, esse aqui que eu trouxe 2. Um para mim, um para você. Eba, obrigada. É um material Por que lutar por justiça climática? É do Greenpeace, que é uma das maiores organizações do mundo sobre a questão ambiental, climática. Tem um navio que protegia baleias, é uma das histórias mais conhecidas do Greenpeace, mas é também uma organização que está articulando muito a proteção da Amazônia. E aí, o que tem aqui? Muitas e muitas e muitas informações bem explicadas e de formas simples. O que é a injustiça ambiental e climática e o que pode ser feito. Mas o que eu mais gosto é isso aqui, ó. Esse aqui é um mapa do Brasil e seus eventos extremos. O que aconteceu nos últimos anos no nosso país e que talvez você nem saiba. Mas foi aqui. A gente não precisa de referência de fora. Tanto do problema quanto da solução. Então, esse mapa, para mim, assim, estouro. Acho que é muito importante, no sentido de educação ambiental e climática, a gente contar as nossas histórias. Perfeito. Contar as nossas referências. Eu só não sei dobrar de volta. Deixa eu dobrar enquanto você mostra o próximo. Aí eu trouxe aqui, também, o material, que esse aqui está em inglês, mas também tem em português,
que é como que a cultura pode colaborar com a pauta ambiental e climática. E esse material, eu estava lá quando foi feito em território Borari, em Alterra do Chão. Foi feito pela colaboração entre a Amazônia de Pé e People's Powers Project, mas também uma rede enorme de ativistas ambientais e climáticos. E mesma coisa, vai aqui contando quem são os povos que protegem o território, como essa proteção é feita e como o clima é cultura, mas a cultura também é o clima. E que quando a gente bate palma, canta uma música, bate um tambor, a gente também cuida da semente, cuida do alimento, cuida da colaboração. E eu adoro quando tem arte, gente, eu gosto muito. Então esse aqui é outro material lindo, lindo, lindo. Lindo. E esse aqui está em inglês, que eu ando com ele do meu ladinho e falo, mas cultura e clima, eu falo, sim, aproveita e aprenda aqui com o território Borari como é que faz. 40 ativistas do Brasil falando o que é cultura e clima. Bom, eu estou falando muito de juventude, né? Mas é essencial a gente falar de crianças, falar de primeira infância, falar de adolescentes. E tem um ativista hispanohablante que eu amo de paixão, que é o Francisco. E o Francisco tem esse livro aqui, Que é o Câmbio Climático. Então, é de um adolescente da nossa geração falando sobre o que é a mudança climática para ele. A gente precisa de muito disso aqui. Muito. De vários. Quem vai investir para que os jovens, as crianças, a primeira infância participem dos processos a partir dos seus próprios olhares? Porque se abrir a porta, as crianças sabem falar assim. Se abrir o desenho, espaços de sensibilidade sabem falar assim. Então, acho que... E em espanhol, né, gente? Porque é claro que a gente fala inglês, etc. e tal, mas não é a única língua que se fala no mundo. Inclusive, essa COP vai ser a primeira vez que o português vai ser uma língua oficial. Ou seja, estaremos falando o nosso bom português, no nosso ótimo sotaque, e todo mundo vai ter que ouvir, sem a gente ter que ficar falando outra língua. A gente vai falar a nossa. Isso é outra coisa muito importante. Estou acabando, tá? Eles que se adaptem. Eu estou trazendo aqui a minha biblioteca inteira. Gente, esse aqui é material básico, viu? Tinha que estar nas bibliotecas de todas as escolas. Isso aqui é uma pesquisa. Pesquisa, Cultura e Clima. Tem, por acaso, um artigo meu, mas estou mostrando porque, na verdade, é uma das primeiras pesquisas sobre cultura e clima feitas a partir de experiências no Brasil e no mundo e que trazem como a proteção do território é também uma questão ética, moral e científica. A história da monografia. No final das contas, Stuart Hall, com o Nego Bispo, com Ailton Krenak e com Ana Carolina Maria de Jesus, não é que eu consegui me formar falando de cultura e clima, isso aqui não existia. Então, olha só que bom, agora quem quer falar de cultura e clima tem uma pesquisa que traz dados, que traz percepções, que traz argumentos e que mostra como cultura também é ciência. A cultura também ajuda a gente a refletir, a pensar criticamente o hoje e o amanhã. E aí a cultura, obviamente, também pode ajudar a avançar com a pauta climática. Enfim, material básico disponível em PDF, em espanhol, em inglês, em português. E acho que é um dos materiais que a gente tinha que viralizar para essa COP, Giovana. Perfeito, vamos Fica nessa. Com a responsabilidade. Vamos fazer esse mutirão. Último. Esse aqui é... Ai, esse daí tá lindo. Fala você, então. Então, Observatório do Clima, que é uma instituição que ambas admiramos muito e faz um trabalho muito bonito de comunicação, de, enfim, informação. E eles fizeram esse guia aqui que se chama Eunice. Eu nunca tinha visto ao vivo, eu só vi o PDF. E aqui, ó, é lindo, gente. Eles passam por todas as pautas, todos os temas, efeito estufa, mudanças climáticas naturais. Ele é todo... ilustrado por uma super ilustradora, que é a Nath Gomper. Eu acho que foi, enfim, não sei se foi o Kais que fez o roteiro, que é do Observatório do Clima também, que é um roteirista que eu admiro muito. Continua você. A gente faz essa publi juntas. Faz parte da estratégia do Observatório do Clima, que é uma composição de organizações da sociedade civil que acompanha a pauta climática, mas também tensiona a discussão, chamando mais pessoas para estarem junto. Então, esse material aqui ele é focado em professores, por exemplo, professoras, pessoas que estão aí ensinando as próximas gerações e que muitas das vezes não têm de forma tão acessível, né? E fez parte de uma estratégia chamada Central da COP. Você ganhava uma caixa com vários materiais, e bottom, e pin, e bandeira, para você fazer a sua central sobre COP onde você quisesse. E aí eu trouxe a Eunice porque eu acho que é isso, não é para ser difícil, sabe? Se é sobre a gente, não pode ser inacessível para nós. Isso não faz nenhum sentido. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante nessa conferência, que é que a gente também está fazendo esse debate sobre como
constrói uma agenda que seja coletiva, que seja compartilhada, que não seja responsabilidade somente de um país ou de outro, mas sim uma responsabilidade ética de todo mundo. Porque a gente tem gente ganhando, faturando milhões, enquanto outras pessoas seguem morrendo e lutando pelos seus territórios pelo básico. Sim. Isso está errado. E entender que está errado é o passo número 1. E a gente está dando esse passo. E isso é tão importante para o nosso futuro, que esses materiais aqui, eles são complemento. Eles são para ser acessados. Mas a primeira coisa é a sensibilização. É falar que não tem nada se não tiver floresta. Independente de você mora ou não na floresta. Porque o ar que você respira vem de lá. Não tem nada se não tiver oceano. Independente se você mora longe ou perto da praia. Porque é do oceano que saem muitos dos peixes e frutos do mar que a gente come. Uhum. E a diferença mora na desigualdade. A agenda ambiental é uma agenda de redução de desigualdade. Porque o rio que seca para você pode ser só uma pena, mas para outra pessoa é ela não poder se transportar, é ela não poder chegar na escola, é ela ter a sua única fonte de renda tirada dela. Ou seja, também é uma agenda de empatia, de solidariedade. E a galera do Norte Global ativista fala muito isso, a empatia, a solidariedade. E eu estou aqui com o lenço da Palestina, por exemplo. Então, eu quero colocar ele um pouquinho mais para cima, para ele aparecer bem assim. Então, assim, é claro que é empatia e solidariedade. Mas é também resistência e mostrar que não existe soberania de nenhum povo se não tiver soberania de todos os povos. Porque o que está acontecendo na Palestina é também o que acontece nas favelas aqui do Rio de Janeiro. Chocados? Pois é. Às vezes eu também fico. Mas quando a gente entende que nenhuma luta está desconectada da outra e que o que a gente está fazendo é enfrentar um sistema de desigualdade, um sistema capitalista, um sistema opressor, que nem foi a gente que inventou, isso também sensibiliza, porque aí você percebe que é com você. Não é só sobre o outro, não é só sobre a COP, não é só sobre a Amazônia, é sobre a qualidade da sua vida, do ar que você respira. E não tem nenhuma outra luta hoje, eu acho, que seja tão transversal quanto a luta ambiental e climática, e isso pode ser positivo nesse contexto multilateral. Porque você tem países que estão em conflito, ainda sentando juntos para conversar. Por quê? Porque planeta só tem um. Então, falar de soberania é falar também de soberania da nossa existência, da nossa resistência. Falar da soberania da pauta da justiça climática com o pé no sul global, com o pé nas mulheres indígenas, nas mulheres negras, nas crianças. E, bom, eu faço parte da presidência, né? Então, eu tendo a falar as coisas positivas, mesmo diante das contradições. Mas sabe o que eu vejo quando eu abro a porta da sala da presidência? Eu vejo um monte de gente trabalhando muito. Eu vejo um monte de gente que acredita que isso precisa dar certo. Eu vejo um monte de gente dedicando muitas horas por dia a esse trabalho. E eu vejo várias outras pessoas que não estão dentro daquela sala, como todas as pessoas que produziram esses materiais, tentando colaborar, tentando fazer alguma coisa. Então, se tem tanta gente tentando, não é para vocês ficarem parados também. Tenta com a gente. Tenta fazer alguma coisa, o que quer que seja, onde você estiver. Vamos reciclar um lixo? Bora. Quiser parar de comer carne, pode ficar à vontade. Quiser fazer uma denúncia ambiental, estaremos lá. Passou na sua rede social alguma coisa para compartilhar? Recompartilha, tuita, coloca lá. Ah, porque agora a gente precisa ir para a rua. Bora. Não vamos ficar parados, não. Não vamos deixar eles decidirem pela gente como é que vai ser o nosso amanhã. É nossa responsabilidade. E é por isso que é mutirão. Porque precisa de todo mundo, não precisa só de alguns. Esquece isso. Precisa de geral. E precisa de todos os países. E eles estão todos vindo para Belém. Todos vindo para o Brasil. E todos querendo acessar as nossas referências. A sorte é nossa que a gente tem um monte. E vai mostrar para eles assim. Então, aqui, vem cá. Conheça aqui com a gente. É para lá, é para cá. E isso pode ser um marco histórico para o mundo. Sim. Porque eles vão estar conhecendo um pouco mais da América Latina. Isso vai ser muito da hora. Vai ser lindo. E a gente está muito bem representado, não está não, gente? Por favor, uma salva de palmas para a Marcele. Muito obrigada pela sua participação.
Era um sonho antigo ter você aqui. Feliz que a gente aconteceu isso aqui. Obrigada, gente, pela participação de todos vocês. Esse é mais um episódio aqui, O Tempo Virou, em parceria com o Banco do Brasil, CCBB e Karina Menezes. Então, a gente vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. Aproveita para seguir a gente também nas redes sociais, @O Tempo Virou. A gente vai ter conteúdos exclusivos e uma grande cobertura da COP por lá. E muito obrigada, até a próxima. Obrigada, Obrigada, gente.